dia, pessoal, começando mais uma aula de português. Vamos continuar vendo o nosso gênero textual, gráfico e tabela na página 32, tá bom? A gente vai fazer a continuação. A atividade prática de hoje a gente vai fazer na página 36 e 37, tá certo? Vamos lá, então, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer na atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui está, gente, ó. Vamos continuar a nossa atividade, tá? Sobre o texto, né? Sobre o gênero gráficos e tabelas. Vamos continuar da onde a gente parou. A gente parou na página 35. Vamos continuar da página 36, questão 4, tá bom? Então, assim, ó. Qual é a importância de criar tabelas e gráficos para registrar essas enquetes, tá? A gente meio que já respondeu essa atividade, essa resposta, né? Por que ele é importante, além do texto? Porque o texto ele já explica tudo o que tem nas tabelas e nos gráficos. Mas ele está perguntando por que é importante, mesmo tendo nos textos, a gente colocar em gráficos e tabelas. Por que fica importante? Tá? Então vocês vão colocar aqui, se vocês quiser até tirar ter uma ideia, na verdade, se vocês quiserem ter uma ideia, essa resposta a gente respondeu eu acho que no complementar tem uma pergunta bem parecida com essa, tá? Mas de antemão já vou dizendo a vocês, a gente coloca gráficos e tabelas porque fica de uma forma mais direta, tá? Fica mais as enquetes e as tabelas, as enquetes quando você coloca nos gráficos e nas tabelas, quando você organiza esse tipo de conteúdo em gráficos, ele te dá uma precisão maior, fica mais objetivo, tá? Você lê uma tabela, você consegue já identificar quantas pessoas votaram, em que elas votaram, quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas do sexo feminino, por faixa etária, enfim. Fica muito mais preciso do que você ter que ler o texto inteiro. Então a gente coloca gráficos e tabelas para que fique mais objetivo o texto e a gente tem uma precisão maior dos resultados, ok? Quarta questão é isso. A quinta, a gente vai fazer o seguinte, ó. As tabelas relacionam num item a um dado numérico. Marque X para completar as afirmações a seguir. A primeira tabela relaciona as idades e o número de entrevistados, o gênero e o número de entrevistados. Ou seja, você vai olhar a primeira tabela, tá? E vai dizer o que ele relaciona, tá? Como assim relaciona? Ele faz a pesquisa, ele faz lá em cima na tabela vai ter direitinho quem votou, certo? Tipo, vou mostrar a primeira tabela para vocês aqui, tá? Ó, nessa primeira tabela que ele tá falando, é essa aqui, tá? Primeira tabela. Ele fala, a pergunta a primeira tabela relaciona as idades e o número de entrevistado ou o gênero e o número de entrevistados. A primeira tabela fala de faixa etária, então faixa etária é a idade. Ele relaciona, por exemplo, a idade, ó, idade da pessoa a partir de 40 anos e o número de entrevistados, que foi aqui no caso, nessa faixa etária de 40 anos, a partir de 40 anos, ele entrevistou 86 pessoas, tá? Então fala de idade e número de entrevistados, ok? Já praticamente dei a resposta para vocês, mas tudo bem, aí vocês entendem e respondem as próximas B e C, tá ok? Paramos na 5, tá aqui, certo? Você vai marcar um X, idades ou número de entrevistados, ou gênero e o número de entrevistados. A B é a mesma coisa, o primeiro gráfico apresenta visualmente os dados numéricos tá? A primeira tabela, o primeiro gráfico, aliás, ó, porque lá, se você perceber, eu não vou voltar de novo, tá? Mas se você prestar atenção, lá tem um gráfico e tem uma tabela, fica do lado, né? E aqui tá perguntando, o primeiro gráfico, ele mostra... o primeiro gráfico mostra visualmente os dados numéricos da segunda tabela e da primeira tabela. Então é você só comparar os dados do gráfico, do primeiro gráfico, com os da tabela. Você vai perceber lá, tem as mesmas informações, tá? Só você comparar os dados do gráfico, primeiro gráfico, você vai dizer se é da primeira ou da segunda tabela. A segunda tabela relaciona as cidades e o número de entrevistados, as idades e o número de entrevistados, ou o gênero e o número de entrevistados. Essa tá moleza, né? Só rever minha explicação da primeira aí e você vai ver a resposta. A D, o segundo gráfico apresenta visualmente os dados numéricos da segunda tabela ou primeira tabela. Essas de marcar aí, gente, está muito fácil, certo?
Essas de marcar tá muito fácil. Vamos para a questão 6, tá? 6 diz o seguinte, ó. Relacione os trechos das tabelas às suas partes dos gráficos da página 33. Ok, gente? Lá, esses desenhozinhos aqui, ó, são os mesmos formatos que tem lá nas tabelas, tá? E você vai relacionar, por exemplo, ó, aqui tá dizendo de 0 a 17 anos, 98. Lá no gráfico tem dizendo de 0 a 17 anos, 98, você vai dizer qual desenho desse está lá no gráfico, ok? Então, olha esses desenhos aqui, tá? E você vai voltar lá no dos gráficos, ó. De 0 a 17 anos, ok? Voltar aqui rapidinho, ó. Tá aqui, de 0 a 17 anos, ó. 0 a 17 anos. Então, você vai marcar, você vai procurar esse desenho aqui, tá vendo esse formato desse desenho, ó? Qual é esse formato desse desenho que tem lá? E você vai marcar um X no mesmo formato de desenho, ok? Ó, é esse ou é esse? E aí você marca um X aqui, aqui ou aqui, tá bom? Moleza essa. E a B e a C é a mesma coisa, você vai ver aqui, só que agora tem que prestar muita atenção nesses dados aqui, ó, o que é que ele está perguntando, tá? É o número de informados 7, então você vai procurar lá no gráfico o número de informados 7, tá? O número de informados 7, você vai ver o formato que tem aqui nesse desenho lá, se é esse ou é esse, marca um X, tá? A C, a partir de 40 anos, 86, vai lá no gráfico e procura onde tem as informações a partir de 40 anos e vê o formato do desenho, tá? E esse marca um X. Moleza, gente. A 7 diz o seguinte, ó, responda algumas questões sobre a terceira tabela. A terceira tabela é aquela tabela que fala sobre o número que foram escolhidos, né? As atividades que foram escolhidas, aquela tabela grande, tá? Que resultados essa tabela apresenta? Elas são, o que ela está apresentando lá, essa terceira tabela? O que ela está mostrando? Tá? Moleza essa, tá? Você vai ver lá na terceira tabela e ver o que ela está mostrando. Foram realizados, gente, ó. Foram realizados 300 enquetes, né? A gente já tinha feito essa resposta. 300 enquetes quer dizer que foram 300 perguntas, ok? 300 perguntas. Segundo o texto, tá? Segundo o texto foram 300 enquetes. É possível saber quantas pessoas foram realmente entrevistadas olhando para o número dessa terceira tabela? Aqui está dizendo que foram 300 enquetes. Será se isso significa que foram 300 pessoas entrevistadas ou não? Tá? Você vai dizer isso, se é possível dizer se for 300 pessoas ou não, tá? Lembrando que uma pessoa pode ter escolhido mais de uma atividade, ok? Só esse lembrete para vocês. É possível, olhando essa tabela, saber o gênero e a idade das pessoas que escolheram as atividades? Será se, por exemplo, você olhando na tabela, você vê as respostas, é possível a gente saber quem escolheu quem, por exemplo, quem escolheu dança? Será se você sabe quem escolheu dança? Ah, deve ter sido as pessoas mais novas, enfim. É possível ter essa informação, certo? Ou não, gente? Ou lá tá no geral? Se lá tá só apenas fala lá apenas fala os que foram escolhidos, né, as atividades, não fala de idade, de gênero, nada, ok? Então essa daqui é meio que pessoal, mas tem que fazer sentido, ok? Só você olhar para a tabela. Aliás, não é nem pessoal, olha para a tabela que você vai descobrir as respostas, mas é muito fácil. Ok, gente? É só essas duas, não é isso? É só essas duas, 33 e 37. Então, boa sorte, mãos à obra, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.